Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, livro de Daniel, capítulo 2, a versão que eu vou ler é a versão revista e atualizada. Nós vamos ler apenas 3 versículos. Eu quero dizer aos irmãos, os irmãos que são daqui da NASA Sul, sabem que gosto de pregar expositivamente. Mas hoje à noite eu não pregarei expositivamente, mas tematicamente. Em tempo oportuno, para aqueles que não sabem a diferença disso, a gente explica melhor para vocês em tempo oportuno. Hoje não, porque nós queremos ganhar tempo. Daniel capítulo 2, verso de número 20, 21 e 22. E eu vou pedir a você que mesmo que a sua versão, querido, seja uma versão diferente da minha, que você possa ler juntamente comigo esse texto. A gente lê pausadamente e aí não tem problema, porque a gente pode ler devagar e lendo as versões diferentes. Vamos lá, verso 20, 21 e 22. É uma declaração linda de Daniel nesse texto, toda a sua profecia. Vamos lá juntos? Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Vamos ler novamente? Que coisa linda! Vamos lá? Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém? Você crê nessa palavra? Você crê que essa palavra é palavra de Deus? Senhor, te damos graça e te louvamos e te exaltamos, ó Deus, por esta noite, por estarmos aqui. Nós te damos graça por tudo o que já ocorreu aqui nessa noite. Mas agora, Senhor, nós temos, ó Deus, a responsabilidade de transmitir a Tua palavra. E que grande responsabilidade. É com temor, com tremor, que eu me coloco diante dos meus irmãos, pedindo a Tua graça, pedindo, Senhor, a direção do Teu santo e poderoso Espírito, pedindo que o Senhor ilumine as nossas mentes, pedindo que o Senhor unja os meus lábios, que o Senhor dirija o meu coração. Mas acima de tudo, Senhor, eu peço ao Senhor, que o Senhor não permita que eu fale algo da minha mentalidade. Ajude-me a expor, mesmo que num sermão temático, aquilo que a Tua palavra nos diz, aquilo que a Tua palavra nos garante. Eu oro assim com os meus irmãos aqui nesta noite, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, querido, pode sentar, querida.
Alguns anos atrás, eu estava passando por um momento de dificuldade, não dificuldade pessoal, mas dificuldade de vida ministerial. E de certo ponto, essa dificuldade estava alinhada, ou ela tinha a ver com o momento que nós estávamos vivendo, a nível global. Eu já disse a vocês que eu sou de muita reflexão. Eu já disse a vocês, inclusive, que sou de falar sozinho os meus pensamentos. Não se espante se um dia você chegar por aqui para a igreja e eu estiver em algum lugar e eu esteja falando só. Eu falo muito comigo mesmo. E aquele estava sendo um tempo assim de muitas reflexões, analisando o contexto, analisando o tempo que nós estávamos vivendo. E eu me lembro que eu comecei a pensar, Deus, eu não fui muito preparado para viver nesse tempo, apesar de procurar me atualizar. Eu não me considero um homem profundamente atualizado, contextualizado, mas eu gosto de ler, eu gosto de ouvir gente boa, eu gosto de participar de eventos e congressos, workshops e seminários que tragam algum conhecimento para mim. Eu fui instruído a procurar conhecer melhor o tempo em que eu estou vivendo, para que eu possa até dar respostas que sejam satisfatórias e favoráveis às demandas da atualidade. Eu penso que qualquer cidadão deve assim ser, e principalmente se ele é um pastor, se ele é um líder. Mas eu confesso, irmãos, que naquele momento, eu não lembro ao certo o que estava acontecendo, ou quais eram as profundas novidades que nós estávamos passando, eu confesso. Eu me lembro que eu até fui pregar, eu acho que foi no culto de ação de graças do casamento de vocês, Dalto e Alê. Foi num condomínio, não foi? Eu me lembro que enquanto eu caminhava para o salão de festa, eu e Denise, em silêncio, eu ficava olhando assim, dizendo, meu Deus, que tempo difícil. Que tempo difícil. E eu vou dizer uma coisa aos amados irmãos, e falo do fundo do meu coração. Eu orei tanto por essa pregação dessa noite. Pedi para minha esposa orar, pedi para alguns irmãos mais próximos orarem por mim. Porque essa pregação é como se fosse algo que saísse de fato das minhas entranhas e da minha alma. A cada dia eu tenho pensado, cada vez mais, que eu não me preparei o suficiente para viver neste tempo que eu chamo de um tempo profundamente confuso e um tempo profundamente complexo. Eu falo que essa complexidade, eu tenho falado vez por outra aqui nesse púlpito, ela se dá em todos os segmentos e em todas as áreas. Nós vivemos um tempo profundamente difícil em termos culturais. Nós vivemos um tempo difícil em termos filosóficos. Nós vivemos um tempo profundamente difícil em termos espirituais, religioso, e aqui eu faço uma distinção, obviamente, de espiritualidade com religiosidade, são coisas distintas. Nós vivemos um tempo difícil em termos sociais. E a mim me parece que as coisas ficaram ainda mais complexas e difíceis agora com as questões políticas com as quais o Brasil já há alguns anos está tendo de conviver. E a mim, amados, eu confesso-vos, e eu disse que hoje seria como um desabafo da alma. Para mim tem se tornado cada vez mais insuportável ver cristãos colocarem espectros ideológicos, partidários, pautas e personalidades acima da cultura do reino e da cultura de Cristo. É triste ver, irmãos, com a militância voraz, implacável, nas redes sociais, defendendo as ideologias às quais eles esposam, defendendo as pautas e agendas às quais eles concordam, defendendo personalidades profundamente falhas, todas elas. E eu nunca vi essas pessoas usando as redes sociais para colocar um post sequer sobre um versículo bíblico e falar do amor e da graça de Deus. Confesso aos irmãos
que tem sido profundamente triste para mim ver famílias se dividirem por questões como estas. Tem sido profundamente triste ver amizades se desintegrarem. Os irmãos sabem que eu servi o exército. No próximo ano, minha turma vai fazer 40 anos de formação. Eu sou oficial da reserva de cavalaria. A nossa turma viveu anos unida. Todos os anos nós marcávamos janeiro como o mês de encontro em João Pessoa, onde nós servimos. E alguns que estavam longe vinham para João Pessoa, levavam suas esposas, seus filhos, alguns com netos inclusive, para lembrarmos os bons tempos de caserna. A minha turma, tão unida durante os anos, se desintegrou. Tem sido muito triste ver igrejas se dividirem. E às vezes eu fico pensando o que tem acontecido conosco. Eu fico impressionado, irmãos, cada vez, quando eu vejo pessoas que não leram uma linha sequer e não entendem nada sobre ciência política, subitamente se tornarem as maiores autoridades na área. As personalidades da internet opinam sobre tudo, inclusive sobre teologia. Como se fossem as maiores autoridades e únicas autoridades do assunto. E eu fico impressionado que muito dessas pessoas, mas muito dessas pessoas, que alguns crentes inclusive estão vendo, são pessoas vazias e que não têm nenhum pressuposto ético e cristão. A cada dia surge uma avalanche de narrativas, de falsas notícias, de tudo que é lado. Tempo difícil. E eu percebo, amados, que um profundo clima de incerteza e de insegurança começa a tomar conta de toda a nossa nação. Tem tomado conta de muitos corações. Eu tenho conversado com gente perplexa, com gente ansiosa, com gente preocupada. A mim me parece que até surgiu uma doença comum, uma certa ansiedade como que generalizada, aonde os corações e as mentes têm sido tomadas de temores, de medos, de angústia, entre outras coisas. Eu preciso vos dizer que esses últimos dias passei por muitas coisas nesse sentido. E muita tristeza e muita angústia tomou meu coração por situações que eu vivi na pele. E diante de tudo isso, os irmãos sabem que essa semana eu passei praticamente quase toda em São Paulo, no Congresso Nacional de Pastores da nossa denominação. E foi uma semana, embora de muita intensidade para mim, para encontros, reuniões, mas foi uma semana de muita reflexão, de muita dor. E eu comecei a orar a Deus e pedir que Ele me ajudasse nessa semana. Algumas vezes sequer eu compartilhei com minha fiel companheira de quase 40 anos de casamento. Eu ia orar sozinho e eu não permitia que ela visse. Eu pedi a Deus que Ele inundasse o meu coração da sua palavra, da sua verdade. E eu confesso aos irmãos que sempre gosto de preparar os sermões com bastante antecedência e ficar ruminando durante algum tempo. Mas essa semana foi difícil. Eu entrei numa grande luta sobre o que pregar nessa noite, uma noite ou um domingo que antecede, nós estamos há uma semana das eleições que decidirão quem será o novo mandatário da nossa nação. Mas no meio dessas lutas pessoais, internas, dessas angústias, no meio desse tempo de oração e de contrição, o Senhor, meus irmãos, pode crer,
ele me trouxe algumas verdades. E essas verdades que Deus me fez lembrar, me trouxe paz e segurança. Me tirou daquele momento difícil que eu estava passando. E não há coisa melhor do que receber o alento de Deus, a resposta de Deus, o cuidado de Deus. Eu queria compartilhar pelo menos 3 dessas verdades que Deus compartilhou comigo nesse momento de incerteza, de insegurança para alguns, de temor talvez para outros. Eu não sei se você vai gostar do que eu vou dizer, mas sinceramente, irmãos, eu não quero ser arrogante, mas eu não estou preocupado se você vai gostar ou não do que eu vou dizer. Acima de tudo, porque eu quis pautar as verdades na palavra de Deus. A mim me parece que eu não fiz nenhuma interpretação incorreta acerca dessas verdades. Eu não estou pregando sobre política nessa noite, mas eu estou pregando sobre o Deus eterno e poderoso. E a primeira verdade que Deus me trouxe ao coração foi que, independente de tudo que tem ocorrido nessa nação, e independente do que possa acontecer com essa nação, Deus continua sendo soberano. Deus continua sendo soberano. Essa foi a primeira verdade que encheu o meu coração. Nós não podemos esquecer, amados, em nenhum momento da nossa vida, e principalmente em momentos e conjunturas de extrema dificuldade, principalmente nos momentos de incerteza, de insegurança, porque permitir que temores e ansiedades e angústia tomem conta do nosso coração, se nós servimos a um Deus que é soberano. Nós não podemos esquecer essa verdade bíblica. Eu gosto muito, e já preguei aqui certa feita sobre Isaías, capítulo de número 6, quando Isaías diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O rei Uzias estava morto, mas Deus estava sentado num alto e sublime trono. Aleluia! A nação poderia ser tomada de um frenesi. Quem vai ser o rei agora? Quem será o seu sucessor agora? Como será a política agora? Qual sistema virá agora? Mas o profeta Isaías viu além disso. Ele disse, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Essa verdade nós não podemos esquecer. Permita-me dizer que a nossa tradição wesleyana, ela tem sido acusada injustamente. Eu não quero aqui fazer nenhuma defesa teológica da nossa tradição. Quem quiser conversar comigo a posteriori, marque o momento, eu tenho o prazer de conversar contigo. Uma coisa eu digo, você precisa conhecer melhor a nossa teologia. Nós somos acusados injustamente por outras tradições em não crermos na soberania de Deus, pelo fato de não acreditarmos. Os wesleyanos não acreditam que Deus decreta todos os atos humanos. Nós não cremos assim. E a resposta que os wesleyanos, através do seu grande teólogo John Wesley, diz é óbvia. Nós não podemos crer dessa maneira, porque isso faria Deus o autor do pecado. E é fato que os grandes teólogos da nossa tradição, Armínio e Wesley, se levantam prontamente contra isso. Deus não é o autor do pecado. Ele não decreta todos os atos humanos, porque se ele decretar todos os atos humanos, ele está decretando o pecado também. E eles entendem isso, e nós entendemos, porque isso fere a justiça
o amor e a bondade de Deus. Certa feita tinha um irmão de outra tradição que frequentava a nossa igreja, e ele chegou para mim e disse: eu não sei, pastor, como o senhor fica numa tradição que não aceita a eleição. Eu disse: quem disse a você que nós não aceitamos a eleição? Os nazarenos creem na eleição, sim. Você precisa estudar a teologia nazarena. Como muitos podem dizer, os nazarenos não creem na soberania de Deus. Quem disse isso? Nós cremos na soberania de Deus. Deixe-me dizer aqui nessa noite, que nós nazarenos cremos que o nosso Deus comanda toda a história. Eu não vou dar aula de teologia para vocês, irmãos, para dizer como é que isso se faz. Esse não é o nosso desejo aqui. E Deus, como soberano, está no comando de todo o universo e de toda a história. Deixe-me dizer uma coisa, amados, e não se escandalize com isso: nada, mas nada, de modo algum, pode acontecer sem a permissão de Deus. Nós cremos nisso. Nós não somos teístas abertos, que minaram o poder de Deus, minaram a soberania de Deus, transformaram o Deus soberano num Deus fraco, num Deus que não tem poder, num Deus que não sabe o futuro, num Deus que não sabe nada. Não! Nós, nazarenos, cremos que o nosso Deus está no comando de todas as coisas. Nós cremos que tudo o que acontece, tudo o que acontece tem que ter a permissão de Deus, e algumas dessas coisas são específicas e diretamente controladas e causadas por esse Deus. Entenda a nossa teologia. O que nós nazarenos, wesleyanianos, entendemos é que o nosso Deus, aleluia, Ele está levando a história para um final glorioso. Embora muitas coisas que possam acontecer e ocorrer, nós não temos a profunda compreensão ainda, mas um dia teremos. Mas por enquanto, nós temos que aceitar e acreditar pela fé. Deus é soberano. Diante disso, por que permitir que o nosso coração seja tomado de sobressalto, se Deus está no comando da história? Por que permitir que as angústias e medos tomem conta da nossa alma, se Deus é o Senhor da história e está levando a história para um final glorioso? Por favor, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6. Primeira Timóteo, capítulo 6, verso 15 e verso 16. Aleluia. Se você encontrou, diga amém. Vamos ler juntos, capítulo 6, 15 e 16, vamos lá, bem bonito, vamos lá. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano. Quem é o único soberano? O Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vamos lá. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Agora, a Ele honra e poder eterno. Amém. Ele é o único soberano. Ele comanda todas as coisas. Saia daqui sabendo isso. E nada do que acontece, acontece sem a sua permissividade, sem a sua permissão. Tudo é permitido
por Deus. Às vezes e muitas vezes nós não entendemos, a nossa mente finita, limitada, incapaz muitas vezes de contemplarmos o que está lá na frente. Mas esse Deus, aleluia, Ele está levando a história para um final glorioso. Ele é soberano. Mas Deus me trouxe uma segunda verdade. Escute, isso é importante. Embora vivamos temporalmente neste mundo, escute, pertencemos acima de tudo ao reino do Senhor. Amém, meus irmãos? Ou você acha que você é cidadão aqui dessa terra? Às vezes nós esquecemos que a nossa cidadania é celestial. O apóstolo Paulo deixa muito claro isso em Filipenses capítulo 3, dizendo que uma pátria celestial nos aguarda. Eu acho tão interessante como as Escrituras tratam a cada um de nós. Ele chama a gente de embaixador. Embaixador é alguém que está em outra nação representando a sua nação. Nós estamos aqui na terra, amados, como embaixadores, representando a nação a qual nós fazemos parte, e o reino a qual nós fazemos parte é o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante que também a palavra nos chama de peregrinos. Eu já preguei aqui para vocês quando expus 1 Pedro. Peregrino é alguém que não é do lugar, é alguém que é itinerante, é alguém que está passando pelo lugar. Você e eu não somos daqui, amados, nós somos peregrinos aqui. A palavra também nos chama de cidadãos dos céus. Em outra expressão, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele chama a gente de concidadãos dos céus. Ou seja, a minha cidadania, a sua cidadania, primeiramente, é no céu. Nós somos cidadãos do reino de Deus, não esqueça isso. Isso obviamente não invalida e não incapacita cada um de nós de sermos relevantes nessa geração, de sermos agentes de transformação histórica, instigados pelo mandado do nosso Senhor, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho, e fazer cada mais discípulos, cada vez mais cidadãos, cada vez mais embaixadores, cada vez mais peregrinos desse reino. Isso não significa que a gente não faça isso. E não significa também que a gente viva como os Tessalonicenses, dizendo: Jesus falou que nós somos cidadãos dos céus, então eu não vou cumprir as coisas aqui para esse governo, eu não vou pagar os impostos, eu não vou fazer nada do que ele, porque eu sou cidadão do céu, eu não vou nem trabalhar mais, porque daqui a pouco ele vai trazer esse reino na sua plenitude e eu vou viver dele. Paulo disse: não, vocês estão loucos, vocês não podem pensar dessa forma, vocês têm que trabalhar. Porque vocês vivem sob um governo humano, e o próprio governo humano, irmão, estuda a palavra de Deus, ele foi instituído por Deus, as autoridades foram instituídas por Deus, na época ainda de Gênesis. Nós precisamos compreender isso, amados e amadas, que nós somos cidadãos dos céus, que nós fazemos parte do reino do nosso Deus. É interessante que existem muitas profecias falando sobre um reino que haveria de se manifestar. Escute, esse reino, ele não seria temporal, esse reino não seria político, ele não seria ideológico, esse reino não seria partidário, esse reino não teria fim, esse reino seria eterno. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Verso 6 e verso 7. Eu peço que você leia, por favor, com muita força, irmãos. Leia com muita vida. Isaías
9, 6 e 7. Vamos lá? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele está falando de quem antes que a gente continue Isso, igreja. Isso aqui nós chamamos de profecia messiânica. Continuemos então, vamos lá? O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Agora veja e leia com muita fé, entendendo o que nós estamos falando agora. Vamos lá? Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e a justiça, desde agora e para o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Este é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, lembrem-se que quando João Batista, aquele que é chamado de profeta precursor de Jesus, durante 400 anos houve um silêncio chamado de silêncio interbíblico, não se levantou profecia e profeta em Judá. Daqui a pouco aparece alguém pregando, estranho pregador, vestido com pele de camelos, comendo mel, comendo gafanhoto, e a sua pregação era uma pregação dura e difícil. Voz do que clama no deserto, voz do que clama no deserto. Ele tinha um estilo parecido com o de Elias, que viveu muitos séculos atrás, e que também foi um profeta profundamente confrontador com os reis de Israel. A mensagem de João era uma mensagem diferenciada, você deve lembrar, porque João abria sua boca e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Essa era a pregação de João. João tinha um problema sim com a religião instituída do seu tempo. Inclusive, para quem não sabe, João deveria ser o sumo sacerdote. Ele era da linhagem de Zacarias. Ele era o herdeiro por tradição. Mas homens maus cooptaram o poder e tomaram o sacerdócio das mãos de João. E João, como que num movimento de protesto, ao invés de vestir as suas vestes finas e brancas, vestiu pele de animais. Ao invés de comer o melhor da gordura que era dada aos sacerdotes e sumo sacerdote, ele comia gafanhotos. E ao invés de tomar o melhor dos vinhos, ele tomava mel. E no lugar onde ele deveria estar sacrificando no templo, ele foi para o deserto. E agora a sua boca se abre e diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Por que João pregou isso? Porque João fez questão de dizer que o reino haveria de se manifestar, o rei haveria de chegar, e nós todos sabemos que João é o precursor de Jesus. Quando João vê Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é messianismo puro, irmãos. João estava dizendo: esse é o Messias prometido. O rei chegou. Vocês lembram muito bem quando o rei chega e vai ser batizado por João, e João diz: eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. Ele diz: convém que seja assim, João. E depois João, quando começa a perder discípulos para Jesus, ele não tem problema com isso. Ele diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Ele é o rei. Eu vim abrir o caminho para o rei, mas o rei chegou. Vocês não podem esquecer, nem eu podemos esquecer, que naquele embate, na verdade nós não podemos dizer até que foi embate, mas naquele momento em que Pôncio Pilatos chamou Jesus Cristo, que era acusado de ser o rei dos judeus,
E quando Pilatos o pergunta acerca desse reinado, Jesus responde: olha que coisa tremenda, o meu reino não é deste mundo. João 18:36. Não, escute, Nazaçu, esse reino não é deste mundo, ele não é político, ele não é temporal, ele não é militar, esse reino não tem fronteiras, esse reino não tem uma única língua, esse reino não pertence a uma única cultura. Não, não, não. Esse reino pertence àqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Rei, pelo sangue do Cordeiro, por Jesus Cristo. Todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, todos aqueles que foram alcançados pela sua graça, agora eles são cidadãos desse reino. Louvado seja o seu nome, aleluia! O Rei chegou, o reino chegou, e como nós dizemos na teologia, existe uma certa tensão escatológica nesse sentido, porque esse rei já chegou, e com ele trouxe o reino, e todos agora que são conquistados por ele, são trazidos para esse reino. Agora escute Nazaçu, esse reino é já, porque ele já existe, o rei está aqui, nós estamos aqui, esse reino já age, louvado seja o nome do Senhor. Mas escute, esse rei um dia virá em plenitude e glória. É por isso que a gente diz ainda não, já, mas ainda não, porque isso aponta para o futuro, e eu e você sabemos, nós não sabemos direito como analisar isso à luz do Apocalipse, mas nós sabemos que a palavra diz que no tocar da 7ª trombeta, o rei vai aparecer nos céus, com miríades e miríades e miríades e miríades, que a gente não tem noção de tanta gente seja, de anjos, e esse rei vem buscar a sua noiva, a igreja gloriosa, aqueles que participam do seu reino. Só vai estar com ele os cidadãos do reino, e ele, eu não sei qual é a sua visão teológica a respeito disso, e ele vai implantar um reino de justiça e de equidade, agora plenamente e totalmente. É por isso que a Escritura diz que ele vai reger as coisas com cetro de ferro. Ele é o rei, e Paulo diz que todo joelho vai se dobrar e vai dizer: Jesus Cristo, tu és o Senhor. Isso vai acontecer. Oh, amados e amadas, eu gostaria muito de poder passar a noite toda falando sobre esse rei e sobre esse reino, mas basta saber, por favor, somente hoje aqui, para efeito daquilo que nós estamos querendo transmitir para os amados e amadas, saber que o rei desse reino é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Escute agora, por favor, somente a Ele, em primeiro lugar, nós devemos, preste atenção, submissão completa, geral e irrestrita. Ele é o nosso Senhor. Amém? Sim, amados. Sabe, amados, eu sou professor de História da Igreja. Adoro dar aula de História da Igreja. Falei sobre isso hoje de manhã. E eu tenho uma tese, talvez seja diferente de alguns outros historiadores da história da Igreja. Quando a gente estuda a Igreja Apostólica, aquela que foi perseguida no final do 1º século, na segunda metade do 1º século e 2º século, os irmãos só sabem que houve uma mortandade grande de irmãos nossos. E nós entendemos que esses irmãos nossos, eles foram mortos por causa da sua fé. O problema com eles, primeiramente com os judeus, foi por causa da fé. Os judeus não queriam uma nova fé que concorresse com o judaísmo, então persegue, mata, silencia. Mas depois essa perseguição se tornou política, estatal, porque agora era Roma. Agora entenda que, embora a gente diga assim, há uns problemas políticos, porque eles foram acusados disso, daquilo, eu até entendo que eles foram acusados injustamente para serem culpados de crime que eles não cometeram. Mas havia também um grande problema de fé, porque muitos dos nossos irmãos eram trazidos perante as autoridades para negar a fé, para dizer que César não era o Senhor. Mas quando eles chegavam, eles diziam:
César é senhor de Roma, mas Jesus é o Senhor acima de César. Isso é um problema, queridão. César é o cara. César, na verdade, os Césares eram tidos como deuses para a cultura romana. E aí chega um povo simples, rapaz, com a mensagem e com um reino diferente. E esse rei, cadê? Ele ressuscitou, ele reina nos céus e na terra. E cadê esse reino? Esse reino está esparramado por toda a civilização romana. E aonde tem gente, esse reino já se espalhou. Qual é a língua desse reino? Essa língua, ela é multilinguística, ela é multicultural. Ela não está presa a etnia, a uma língua sequer. Ela é ampla, ela é grande, porque o poder desse reino é incomparável, porque esse rei é poderoso. Aleluia. Vamos matar, mata, silencia, joga para as feras, queima vivo, bota em tonéis queimando óleo. Vamos matar. Mas Tertuliano, um dos líderes e patriarcas da igreja primitiva, disse: quanto mais mata, mais vem, porque o sangue dos mártires é como se fosse o adubo para aparecer nova crente. Irmão, ninguém detém a igreja do Senhor, ninguém detém o reino do Senhor. Há equívoco nessa parte. O rei é Jesus. A Ele devemos submissão completa, geral e restrita. Escute, é para Ele acima de tudo que devemos olhar, nos render e prestar culto. Esse reino já está entre nós, diga amém. Parece que você não crê. Esse reino já está entre nós. Amém. Aleluia. Permita-me dizer algumas qualidades desse reino. Esse é um reino de paz, diga amém. De justiça, amor, equidade, graça, perdão. A constituição maior desse reino é a Bíblia Sagrada. Sabe por que a igreja erra? Sabe por que a igreja cocheia? Sabe por que a igreja titubeia? Porque a igreja parece-me que não tem olhado para a sua constituição. Parece-me que a igreja tem sido mais seduzida por pautas ideológicas. Escute. Acima das pautas ideológicas, qualquer que seja, está a constituição do reino. Eu olho para essa constituição. Isso não significa que eu não tenho a minha ideologia, eu tenho. Isso não significa que eu não tenho as minhas pautas, eu também tenho. Mas acima de tudo, eu sigo a constituição dada por Deus, assinada por Deus, trazida por Deus. Essa é a palavra de Deus. Céus e terra poderão passar, mas a tua palavra permanece para sempre. Ideologias vêm e vão, nomes vêm e vão, políticos vêm e vão, mas a tua palavra permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para o rei, viva na dimensão do reino e cumpra a constituição desse rei. Eu termino agora, amados e amadas, dizendo a você que para mim tem uma terceira verdade. Permita-me beber água. Queridos, uma outra coisa que Deus me fez, mas já tem feito há algum tempo, eu tenho feito isso com minha esposa, é que a gente deve buscar a Deus em profundo espírito de contrição e oração.
Eu tenho falado aqui quase todos os domingos e semanas, nos cultos que nós ministramos, que oração é uma ferramenta, que Deus nos deixou, para que a gente possa ter primeiramente comunhão com Ele, para que a gente renda graças a Ele, e para que a gente coloque diante dEle as nossas necessidades e demandas. Eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso de número 23, eu acredito. Filipenses 4. Desculpa, Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Estou concluindo, irmãos. Eu peço que você leia comigo, por favor, Filipenses 4, 6 e 7. Vamos lá, leia comigo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas com ações. Agora, vamos lá, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você pode dizer amém, amados? Sabe, amados, quando eu estava pensando sobre a questão da oração, nesse sentido, uma das coisas que me veio à mente, amados e amadas, foi aquele episódio que a igreja, que nós chamamos de primitiva, é melhor chamar de apostólica, ela passou por ele, está registrado por Lucas em Atos capítulo 4, quando Pedro e João são presos por ordem das autoridades judaicas, e quando eles são soltos, eles vão para a igreja, e quando eles se reúnem com a igreja, eles oram ao Senhor. Eu queria que a gente só visse a parte inicial desse texto, Atos capítulo 4, por favor. Eu estou fazendo com que vocês manuseiem a palavra, mas eu acho isso tão legal, porque a gente está vendo o que a palavra está dizendo, e é bom que a gente manuseie a Escritura Sagrada. Atos 4, capítulo de número 23. Atos 4, versículo 23. Veja o que acontece. Pedro e João são soltos. E aí, no verso número 23 do capítulo 4, diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Verso 24, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus, ou seja, oraram e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E agora depois eles vão falar das profecias do cuidado de Deus. E logo em seguida eles vão orar a Deus para que Deus intervenha. Meus irmãos, nesta hora de incerteza para muita gente, angústia, polarização, desentendimentos, entre outras coisas que nós poderíamos nomear nessa noite, a pergunta que eu vos faço: não seria bom se nós estivéssemos buscando mais a Deus, ao invés de estarmos permitindo que o nosso coração seja tomado de sobressalto?
Não seria bom se nós estivéssemos orando e dizendo: ó Deus, toma o rumo dessa nação, traz unidade nessa nação, Senhor. Ó Deus, dá-nos um governo justo. Não seria interessante se nós estivéssemos orando para que o ódio, a intolerância e tantas outras coisas que reinam hoje em nossa nação, inclusive em algumas igrejas, fossem aplacadas? Não seria interessante se nós estivéssemos como igreja orando pela paz desta nação? Queridos, eu concluo ressaltando o que eu vos disse nessa noite. Acalme o seu coração na soberania de Deus. Viva a realidade do reino, os pressupostos do reino. Leia a Bíblia Sagrada, Mateus 5, 6 e 7. Ali está o suprassumo, o néctar do que é ser um cidadão do reino. O Sermão da Montanha. Siga a constituição do reino acima de tudo. Busquemos a Deus em profunda oração. Eu quero terminar esse momento convidando você a orar comigo, por favor.